Graças a Deus, é com muita alegria que eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero ler uma palavra que encontra-se no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, e eu quero ler do capítulo 20, tomando por base o versículo 11 até o versículo 15. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque isso é muito importante. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mar aos mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meus irmãos, aqui nós estamos diante de último juízo, chamado juízo final. Note uma coisa. O grande trono branco não é o trono branco que tinha poder, mas apresenta um trono de justiça. Branco mostra justiça, pureza. O problema é aquele que estava sentado sobre o trono, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Fugiu a terra e o céu. Eu não sei como seria esta fuga. Daí para entender, vamos pensar assim, desaparece tudo. Só fica aquele trono. E a palavra nos diz que viu os mortos, grandes e pequenos. E estavam dentro do trono. E abriram-se outros livros. Nota, meus irmãos, tem alguns livros que a Bíblia menciona. Além do livro da vida, o livro de 7 selos. Malaquias também fala de livro. Abriram-se livros. E abriu-se outro livro que é o da vida, um julgamento. Parece assim, num lado está o livro da vida, no outro lado estão os livros. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Muitas pessoas fizeram maldade, crueldade, perseguiram e nunca quiseram aceitar a Jesus. Mas aqui está falando a ressurreição final. Terminou a era do homem e agora estão diante do julgamento. E diz a palavra, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Note, o mar deu os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Então agora é o julgamento tremendo diante de Deus. Não tem advogado, não tem dinheiro que vai mudar. E diz a própria palavra agora.
E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, note, meus irmãos, abriu-se o livro para mostrar para aquele pessoal que ali estava, aqueles mortos que ressuscitaram. E ali estava tudo o que eles tinham feito. E diz a palavra que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos pensar agora um pouquinho. Lago de fogo, livro da vida. Este livro da vida é que tem o nome de todo homem e de toda mulher que serviu o Senhor, que se converteu. É a garantia. Note, não vamos dizer que nós estaremos nesse julgamento final ali, nós parece, dando-nos a entender que nós não estaremos naquele julgamento, mas ali estava o livro. Se alguém questionar, teu nome não está no livro. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte eterna. Meus irmãos, minhas irmãs, todo aquele que me ouve, o meu nome, o teu nome foi lançado no livro da vida. Mas esse livro da vida dá a entender que o nome dali pode sair. É tanto que Moisés disse, Senhor, então risca meu nome do teu livro. E o Senhor de Moisés, quem pecar, eu retiro. Então, se você está servindo o Senhor, não peque. Fique servindo Ele. É a garantia de você ter o nome no livro da vida. Porque se você tiver o nome no livro da vida, você vai para a eternidade de bênção. Não vai para o lago de fogo. Uma eternidade de bênção. Vamos pensar nisso. A perseverança. Servir ao Senhor. Não negar. Para que o nome permaneça no livro da vida e tenha direito à vida eterna. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero orar. Poderoso Deus, eu te agradeço, porque existe esse livro da vida. E eu acredito que o meu nome está escrito ali, Senhor. E muitos daqueles que estão me vendo têm o seu nome escrito. Dá-nos graça para continuar firme até a época final, para o nosso nome não ser apagado do livro da vida e nós entramos na eternidade contigo. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.